Agora a gente fala sobre os desafios e aprendizados das instituições católicas de saúde após um ano de pandemia da Covid-19. Recebemos de forma remota o bispo referencial da Pastoral da Saúde Nacional, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, que é o bispo da Diocese de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Dom Roberto, sua bênção. Bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, querido Padre Wellington. Me sinto muito à vontade neste programa com a proteção do Pai Eterno. Imagina, a sua misericórdia me abraça, então, confiante, estamos a dialogar aqui. Sim. Dom Roberto, eu pergunto ao senhor, quais são as instituições católicas de saúde? Bom, nós temos, a partir de 1986, a Pastoral da Saúde. Pastoral Nacional é uma pastoral justamente que foi fundada pela CNBB, é orgânica. Sim, sim. Tendo retorno? Sim, nós estamos ouvindo. E então, a Pastoral da Saúde, como toda pastoral, trata de coordenar os diversos segmentos da saúde, os médicos católicos, os enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores da saúde, maqueiros que foram tão importantes, até bombeiros, não é, nas ambulâncias, na pandemia, e justamente os agentes voluntários da saúde. Inclusive, a Pastoral da Saúde se estrutura em 3 níveis. O nível da solidariedade, da visita ao doente, a pessoa ao doente. A pastoral, o nível comunitário nas igrejas e nos hospitais, que atende justamente a comunidade, já seja eclesial, e a comunidade hospitalar. E ainda tem o 3º nível, que é o nível, digamos assim, das políticas públicas, o nível institucional político, que é a nossa participação no Conselho Nacional da Saúde. Estamos em 9 comissões. Vigilância sanitária, tem justamente as enfermidades mentais, o acompanhamento, a geriatria, os idosos, junto com a Pastoral da Criança também. Então, temos uma parceria, uma presença importante nas políticas públicas. Então, a Pastoral de Saúde tem 3 níveis. O pessoal, assim como toda pastoral tem esses 3 níveis, não é? Pessoal, comunitário e institucional e estrutural. Perfeito. E diz respeito a toda a sociedade. A nível mais sanitário, onde se traçam justamente onde foi o nosso contributo mais importante na pandemia, não é? Fortalecimento do SUS, defesa da vacina como direito universal e imediato, o controle social. Haja vista que a visita ficou muito prejudicada pelos protocolos médicos. Quem fez a visita durante a pandemia foram as enfermeiras e os médicos. O próprio padre teve bastante restrições. Agora, graças a Deus, estamos voltando. E uma dos ensinamentos da pandemia é a consolidação das capelanias hospitalares e a qualificação das pessoas que trabalham nela. Porque outro aprendizado que está neste livro da Doutrina da Fé é Samaritanos Bônus. Agora, eu não sei como é que... Samaritanos Bônus. Aí, tá ótimo. Que se fala, por exemplo, a importância de trabalhar, cuidar de quem cuida, cuidar dos médicos, cuidar dos enfermeiros, cuidar de todas as pessoas que têm contato com o doente, porque houve várias perdas e eles sofreram muito estafa. Então, diz assim, além disso, as estruturas sanitárias e assistenciais são chamadas a oferecer modelos de assistência psicológica e espiritual para os profissionais da saúde, que têm sob sua responsabilidade pacientes terminais. Dom Todo Roberto, esse trabalho, claro, ficou prejudicado
na tempestade que foi a pandemia, que tornou os hospitais em hospitais de campanha, para atender o imediato. Agora, temos que voltar, inclusive, à fase da reabilitação daquele contaminado pelo Covid, que não se está levando muito a sério, mas o 25% das pessoas que saem dos hospitais podem vir a óbito porque não foram compensadas devidamente ou trabalhadas devidamente em todas as suas dimensões. Ô, Dom Roberto. Mas ainda... Sim. É um prazer ter o senhor com a gente mais uma vez. Eu estava aqui pensando justamente isso, enquanto o senhor estava falando dos desafios, né, no auge que nós estávamos da pandemia. Agora, depois, quantas pessoas enfrentando aí tantas situações difíceis depois que tiveram a pandemia, os desafios continuam então, Dom Roberto? Continuam nessa fase de reabilitação e agora também da visita integral ao doente, não é? Voltamos com os capelães, voltamos os padres a visitar, voltamos também a trabalhar as missas com os doentes ou com os familiares dos doentes, porque também o importante é trabalhar a família. Eu não citei, mas a família que perde um familiar ou que tem um familiar terminal, em uma situação paliativa, nós temos que estar muito ao lado dele para confortá-lo também. Não é um trabalho justamente de conforto, de consolação, mas também de evangelização, porque Sim. anunciar esperança, dar esperança. Então, os desafios também de garantir os direitos do paciente, porque às vezes podem ser desconsiderados. Uma das experiências mais bonitas foi o chamado prontuário afetivo, tratar a cada paciente com um rostro, com uma história, com um coração. O paciente sofre e às vezes num lugar branco, onde todas as pessoas se apresentam como uma espécie de escafandra, que fala um pouco. Então, isso realmente é um isolamento que prejudica muito a recuperação, inclusive. Perfeito. Então, tudo isso nós temos que trabalhar agora, com mais intensidade. E como nesse momento que a gente está vivendo da distribuição das vacinas e do processo de imunização no país, eu pergunto, os desafios que a igreja tem buscado se posicionar e responder, eles também passam, por exemplo, na otimização desses profissionais? Porque nós sabemos que na Pastoral da Saúde nós temos enfermeiros, temos médicos, temos maqueiros, temos pessoas que estão na linha de frente desse trabalho. A pastoral tem buscado dialogar com essas pessoas também, a fim de lhes dar esse suporte, principalmente do cansaço mental, né, que estão passando, né, exaustivo. Sim. Inclusive até proporcionar retiros, proporcionar momentos de oração com o Santíssimo Sacramento, proporcionar também a celebração das datas. Por exemplo, agora vem São Camilo de Leles, Dia do Doente e Dia do Enfermeiro. E também, claro, rezar pelos que já se foram. Eu tenho uma composição holográfica com todos os rostos dos médicos e enfermeiros que foram a óbito e que dão uma composição de um rosto feminino de uma enfermeira. Coloquei isso na minha capela e todos os dias rezo por esses anjos da saúde que se foram e nos deram um testemunho. Não é? Agora, também, algo que não citei, nós fazemos também encontros com os diretores dos hospitais, com a administração hospitalar, certo. Porque é importante que eles compreendam que devemos humanizar os hospitais, que devemos flexibilizar, às vezes, protocolos, não no sentido da saúde, do rigor médico, mas dos relacionamentos, para poder atender os médicos e para justamente possibilitar essa comunicação pastoral e humana, fundamentalmente também. Porque às vezes é um trabalho muito desgastante, de 14, 18 horas sem parar quase.
E isso levou a situações, inclusive com a família, de muita atenção, não é? Porque eram dias e dias que o médico não voltava a casa. E sabemos o quanto isso sacrifica, não só o médico, mas também os relacionamentos do médico. E é importante zelar pela saúde mental do médico, saúde espiritual do médico, porque ele é um profeta da vida, é um ministro da vida, o médico e o enfermeiro. Interessante isso, né, Demais. Caísa? Agora, eu estava aqui imaginando, Caísa, Dom Roberto, nós temos um grupo de instituições que são confessionais e principalmente proporcionam serviço. Das casas, Sim. por exemplo. Eu pergunto, esse número de hospitais que são confessionais, que estão aí ligados a esse trabalho que a Pastoral da Saúde vem realizando, na sua grande maioria são hospitais conveniados com o SUS. Como tem sido o relacionamento com o Ministério da Saúde, nos repasses e na continuidade da prestação desses serviços? Bom, nas prefeituras a gente vê situações de que muitas santas casas houve uma intervenção, pela falta de repasse, as tabelas não são atualizadas, mas tudo isso teve como início quando se desvinculou a DRU justamente do repasse da União. Houve, assim, um subfinanciamento do SUS. E vai respingar na falta de leitos, vai respingar na falta de medicamentos. Então, tudo isso são contradições que a pandemia veio a escancarar, a explicitar. Contradições que, claro, as instituições não têm culpa, é toda uma questão de planejamento global que faltou. Aliás, o grande problema, além do problema, digamos, da vacina, foi o problema de planejamento e desvios, às vezes, criminosos, não é? De hospitais de campanha que não saíram do papel, ou respiradores superfaturados, ou ainda vacinas agora também sobrefaturadas. Então, esse tipo de questões de gestão, de transparência na gestão, ou falta de controle social, foram realmente ruinosas para os resultados que recolhemos um altíssimo número de vítimas. Somos o segundo país já em vítimas do Covid, não é? Se talvez tivéssemos enfrentado com um SUS mais forte, com mais recursos e com uma gestão mais, digamos, mais centralizada, talvez tivéssemos, mesmo assim, posso dizer, se não tivéssemos o SUS, digamos, seria um desastre total. O SUS, graças a Deus, nas suas insuficiências, foi um salva-vidas. E as Santas Casas fizeram o que puderam também. Perfeito. A vantagem que nós temos nas Santas Casas e nas instituições confessionais é que podemos atender com mais prontidão o doente e criamos um ambiente também mais permeável para a fé. Podemos dar mais conforto. Em outras instituições isso falta, mas nós tratamos igual de estar presentes, porque nós não podemos dizer, não, para a evangelização, como mostra o Evangelho, nunca há obstáculos, há desafios, como vocês colocaram bem. E esses desafios, eles sempre têm que ser superados, não é, Dom Roberto? E a nossa luta, diálogo. A nossa luta é para isso, né? E quando o senhor falava da humanização dos hospitais, Dom Roberto, eu estava aqui pensando, talvez eu esteja errada nesse pensamento, mas hoje os profissionais de saúde, os diretores de hospitais, eles estão mais abertos para essa realidade, em questão da fé, de cultivar a fé, de unir a fé ali no tratamento, eles estão mais abertos para essa realidade? Eu notei que
a pandemia trouxe o aspecto vocacional do médico à tona. Muitos se entregaram assim, com o coração aberto, aos doentes. Há casos, inclusive, de heroísmo. Então, por um lado, temos a cruz, mas a cruz, quando se vive a partir da fé e em comunhão com o Pai Eterno também, com Cristo e Espírito Santo, é uma cruz frutuosa. E acredito que o médico abandonou, às vezes, essa posição um pouco tecnocrática de distanciamento com o doente para sentir o doente. E aí, como digo, essas experiências de humanização, aquilo que eu conheci em Porto Alegre, um médico pelo esse aspecto, Pat Adams, que inclusive deu um filme, O Amor é Contagioso, que justamente a tese dele era que o amor cura. Que bem. Isso nós sabíamos porque somos cristãos, mas que o médico saiba disso também é importante. O amor cura. Não se trata de um envolvimento que elimine a ciência, ao contrário. Mas, como dizia Platão, o amor nos leva a conhecer melhor. Ou com uma visão mais integral da pessoa humana. E nunca devemos esquecer, não é uma máquina, não é um carro, é uma pessoa. Perfeito. E ver sempre a pessoa nos ajuda a curá-la também. Porque se a pessoa não quer curar-se, não adianta o melhor médico. Agora, o senhor já começou a sinalizar um pouco da resposta à pergunta que eu faria agora, mas quais são as principais lições que essas instituições e principalmente a própria pastoral têm tirado dessa pandemia, dessa situação pandêmica? O senhor falou da questão vocacional do médico, que tem sido mais apresentada, né? Mais vivenciada, mais experienciada. Nós podemos tirar outras lições desse desafio com a pandemia? Bom, as instituições filantrópicas, inclusive as Santas Casas, trataram de viver a obra de misericórdia da caridade com os doentes. São Camilo era ver a Jesus no doente. Inclusive uma frase dele: o quarto do doente é a nossa capela, a cama é o altar e o doente é Jesus sobre o altar. Essa espiritualidade que nas Santas Casas e outros hospitais acho que nós estamos com um probleminha na conexão. É ter junto a ciência médica, a ciência fé. E não, digamos, dois momentos separados, não. Porque na campanha da fraternidade, que fizemos a segunda sobre a pastoral da saúde, há um triângulo terapêutico: Deus, o médico e o doente. Às vezes tem que se visibilizar melhor um hospital que seja confessional, tem que se visibilizar melhor, mas em todas as situações de cura está esse triângulo. Não podemos eliminar não podemos eliminar Deus da cura, não podemos eliminar o médico da cura e toda a equipe médica, não é? Os enfermeiros, e não podemos eliminar nunca o doente no seu protagonismo, porque Deus colocou a cura também dentro de nós. Então é um triângulo que tem que funcionar com harmonia, em defesa da vida, em defesa justamente da pessoa integral, que essa é a nossa abordagem, não é? Que é a definição mais completa de saúde. Saúde não é a ausência de doença, é a plenitude da vida. É uma vida que se realiza em todas as dimensões. Por isso, Paulo nos coloca: é saúde corporal, sim, física corporal. É saúde mental, sim. É saúde ambiental, com todo o ambiente também. E é saúde espiritual.
Somente quando temos essas 4 dimensões é que temos uma saúde plena. E por isso também penso que outro ensinamento da pandemia é a prevenção. A prevenção dessa dimensão ambiental. Nós não podemos curar o doente se a terra está doente. Não podemos curar o doente se a sociedade está doente. Isso especialmente com as doenças mentais. Isso é muito claro. Quando há violência, quando há, digamos, perturbações. Então, tudo isso nos leva a uma visão mais holística, de uma saúde que deve ser construída. Perfeito. Numa dinâmica. Dom Roberto, nós queremos agradecer ao senhor pela oportunidade dessa conversa. Eu acho que é muito importante esse espaço também para falarmos desses desafios de instituições de saúde e instituições também confessionais, onde se dá o trabalho pastoral da igreja, onde se dá o trabalho da Pastoral da Saúde Nacional. E eu queria pedir que o senhor desse uma bênção para nós, que estamos ao vivo, né? Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro. Bom, ótimo. Vou fazer, já pensando no dia 14 de julho, uma oração de São Camilo. Diz assim: ao atender o doente, enquanto as mãos fazem o que devem, os olhos vejam o que lhe falta. Os ouvidos estejam atentos aos seus pedidos. A língua dirija palavras de conforto. A mente e o coração orem por ele. Mais coração nas mãos, meus irmãos. Pela intercessão de São Camilo de Leles, padroeiro dos doentes e de todos os enfermeiros e enfermeiras, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem na paz e na saúde de Deus, meus irmãos. Forte Amém. abraço, Dom Roberto, e desde já o espaço está sempre aberto aqui para a Pastoral da Saúde Nacional. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, cara.